Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 6 de janeiro de 2019, episódio 6. Presbíteros devem ser homens qualificados. Vamos olhar para o ensino das Escrituras. Um ponto a ser observado é que quando a Escritura fala da escolha de homens para um dos ofícios, seja como diácono ou presbítero, ela aponta para as qualificações necessárias. Por exemplo, em Atos capítulo de número 6, versículo 1 a 7, lemos no versículo 3 as seguintes palavras: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, notem que aqui temos uma instrução dizendo que a igreja deveria escolher 7 homens, e então diz o que a igreja deveria observar nessa escolha. Então, temos aqui a boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Isso aqui tem relação com a escolha de diáconos. É um capítulo bem tradicional que trata sobre a instituição do diaconato. Agora vamos ler Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Encontramos então nesta parte da epístola de Paulo a Tito as instruções sobre como Tito deveria constituir presbíteros em cada cidade. E aí então no versículo 6 o apóstolo diz: alguém que seja, e então temos uma lista de qualificações necessárias para que alguém possa então tornar-se ou ser escolhido como um presbítero na Igreja de Cristo. E depois temos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. Então, do versículo 1 a 7, trata sobre as qualificações para o episcopado, ou para tornar-se um bispo, que já aprendemos que é a mesma coisa que um presbítero. Então diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher e assim por diante. Então, temos aqui uma lista de qualificações que são necessárias para que alguém, então, possa ser escolhido e ordenado como um bispo na Igreja de Cristo. Então, a Escritura aponta para as qualificações daqueles que podem ser escolhidos para servirem a igreja nos ofícios, tanto no ofício diaconal quanto no presbiterato. Um ponto importante também a ser observado é que a Escritura adverte sobre a precipitação na ordenação de oficiais. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, observe que nesse caso o apóstolo está instruindo Timóteo a ter cuidado para não impor precipitadamente as mãos sobre outros homens e assim ordená-los ao ofício. Então há esse cuidado. Essa precipitação ela tem relação com o caráter desse homem, então não ordenar pessoas que não sejam qualificadas. Basicamente é isso. Essas qualificações que olhamos aqui, principalmente sobre os presbíteros, em Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13, de 1 a 7 é sobre os presbíteros, de 8 em diante é sobre os diáconos. Essas qualificações, elas estão relacionadas com um perfil de masculinidade. Elas são qualificações que apontam para a perfeita masculinidade de Cristo, mencionada lá em Efésios 4, versículo 13, quando o apóstolo, falando sobre o papel dos oficiais na igreja, aperfeiçoarem os santos para a obra do seu ministério, entre as coisas que ele diz está aquilo que nós encontramos no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um dos objetivos desse aperfeiçoamento é justamente nos tornarmos homens assim como Cristo. Então, o modelo de masculinidade é o modelo do Senhor Jesus Cristo, o modelo qual nós devemos imitar. Então, essas qualificações de Tito e 1 Timóteo 3, elas apontam para essa masculinidade. Então, vamos ver agora um resumo disso que nós estamos observando aqui nesses textos bíblicos. Primeiro, a lista de qualificações ela não é exaustiva, ela não fala sobre tudo que um homem deve ser. No entanto, ela é indispensável. Ou seja, se um homem não possui essas qualificações, ele não pode e não deve servir como oficial na Igreja de Cristo. Segunda questão. As qualificações dizem respeito ao caráter de um homem que se parece com Cristo. Então, um homem alcançado pela graça de Deus, transformado por essa graça, que está sendo moldado conforme a imagem de Cristo. Então, as qualificações elas não têm tanta ênfase em questões de eloquência, de dons, outros pontos que talvez nós pudéssemos enumerar, mas a ênfase está posta no caráter, com exceção da qualificação para o presbítero apto para ensinar. Provavelmente poderíamos colocar esta à parte, mas todas as outras elas apontam para o caráter deste homem. Ele é um homem que se parece com Cristo. Um outro ponto, as qualificações são requeridas dos presbíteros, mas, na verdade, devem ser vistas em todos os homens da igreja. Uma vez que essas qualificações apontam para um perfil de masculinidade bíblica, todos os homens da igreja deveriam possuir essas qualificações. Quando nós observamos a lista e notamos esta ênfase no caráter de um homem que se parece com Cristo, vamos observar que o que é dito aqui, ou requerido aqui dos presbíteros em outras partes das Escrituras, isso tem relação com simplesmente a vida cristã. Tanto homens como mulheres, por exemplo, devem ser irrepreensíveis. A questão de não ser dado a muito vinho, por exemplo, tanto homens como mulheres. Você vai encontrar isso em Tito capítulo 2. Então, essas qualificações, elas apontam para uma maturidade cristã. Então, podemos dizer, o presbítero, o diácono, ele deve ser um homem maduro em Cristo Jesus. Essas qualificações apontam para essa maturidade e apontam para o fato que ele deve se parecer com Cristo Jesus. Vamos para as implicações. Nem todos os homens têm a vocação para servir a igreja como presbíteros, mas todos devem almejar uma masculinidade como a de Cristo. Então, o ideal seria olharmos para os homens da igreja e podermos dizer, bom, são homens biblicamente qualificados, são homens que estão crescendo em Cristo Jesus, são homens que têm um caráter que se assemelha ao de Cristo Jesus, são homens maduros. Porém, dentre esses homens maduros, quais o Senhor Jesus Cristo está chamando para servirem como presbíteros da igreja. Infelizmente, muitas vezes, em muitos casos, observa-se uma igreja com muitos homens, mas pouquíssimos homens que possam ser indicados para o ofício. E o problema, muitas vezes, não é que eles não têm a chamada para serem oficiais, é porque eles não são qualificados. E isso quer dizer que eles não estão crescendo, não estão amadurecendo e não estão se parecendo com o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito triste, mas infelizmente acontece em algumas igrejas. É muito triste ter muitos homens e não poder ter oficiais na igreja porque esses homens não estão qualificados. Outro ponto das implicações, os homens da igreja devem ajudar uns aos outros a se parecerem com Cristo. Independente se algum deles vai se tornar presbítero ou diácono, o fato é que os homens devem ajudar uns aos outros no crescimento da fé, da aplicação da palavra e que eles se pareçam com Cristo. Isso é feito por meio da oração, de conversas, admoestações,
aconselhamentos. Muitas vezes os homens devem então ajudar uns aos outros para crescerem em Cristo e se parecerem com Cristo. Outra implicação: a igreja só deve indicar e eleger para os ofícios homens biblicamente qualificados. Então, deixe eu dizer o seguinte: o ideal seria que todos os homens estivessem crescendo em maturidade e pudessem servir no ofício. Porém, sabemos que algumas vezes certos homens estão em luta e não estão conseguindo crescer nesta maturidade. Pois bem, eles ainda são nossos irmãos, devemos ajudá-los, devemos admoestá-los, encorajá-los, orar por eles e tentar ajudá-los para crescerem em Cristo. Porém, esses homens que não estão mostrando essa maturidade, eles não podem ser oficiais na Igreja de Cristo. Quando nós cedemos a isto, por pressões, por necessidades, nós cometemos um grande erro. No caso dos presbíteros, nós colocamos pastores que não estão qualificados e que, portanto, não nos repreenderão, não vão nos encorajar, vão fechar os olhos para os nossos pecados, porque eles mesmos não estão crescendo como deveriam. Então isso é um grande mal para a Igreja de Cristo, um grande erro. É melhor não ter presbíteros do que presbíteros que não estão biblicamente qualificados. Perguntas para o autoexame. Eu estou orando e ajudando os homens da igreja a crescerem em maturidade? Pense sobre isso, a sua responsabilidade. E um outro ponto: quando há uma eleição para os ofícios, eu levo as qualificações a sério na hora de indicar e eleger homens para os ofícios? Eu penso realmente nessa escolha a partir das qualificações bíblicas, por exemplo, no caso dos presbíteros, o que lemos em Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 3. Pense, reflita sobre como nós devemos escolher oficiais na Igreja de Cristo. Que o Senhor Deus nos ajude a termos sabedoria e discernimento e que Ele te conceda graça e paz.